E agora chegou aquele momento do meu companheiro que desde 2001, quando lançamos o livro Insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, ele também CEO, uma grande experiência como executivo de multinacional, professor, o cara do RH positivo, autor do Insight 1, 2, Recarregando a Bateria Humana e Fênix, Daniel Carvalho Luz. O problema é o ônus do último palestrante. Ele tem que ser sensível, objetivo, rápido e engraçado. Mas eu não vou conseguir atingir esse objetivo, não, mas eu vou fazer um esforço aqui de ser bastante rápido. Vou falar sobre o mudar a vida, e não precisa de um ano novo para mudar a vida, você só precisa de uma segunda-feira, tá? E hoje pode ser uma segunda-feira onde você toma uma decisão, né? E aí você tomou uma decisão, a partir daí você estabelece objetivos, estabelece metas, a partir de terça-feira, amanhã, você já vai para a academia, já começa aquele regime, e assim a vida vai mudando. Então apenas uma segunda-feira já é suficiente para você mudar uma vida. Mas eu queria parabenizá-los pelo seguinte: apenas, segundo a Universidade de Harvard, publicado em 2007 na Harvard Business Review, apenas 10% da população tem o que se chama vontade de aprender. Os outros 90% não fazem nada até que o item aprendizado conste de uma descrição de função, de uma descrição de cargo, e aí ele, preocupado na manutenção do seu emprego, ele acaba se atualizando, mas mesmo assim ele vai quando é forçado. E vocês estão aqui voluntariamente, né? E se mantiveram aqui, isso é bastante importante. Então, certamente o que foi colocado aqui como conteúdo vai contribuir bastante. Eu gosto de conhecer as pessoas que estão aqui, até para que eu possa direcionar agora, a partir dos próximos slides, o discurso. Não tem 370 slides, não. Tem apenas uma meia dúzia de slides, e eu prometo que nos próximos 20 minutos eu já estou passando aí a palavra ao Irineu. Eu coloquei 3 figuras geométricas aqui, e eu sei que todo mundo tem uma preferência por figuras geométricas, então eu gostaria que você escolhesse a figura silenciosamente. Faça uma escolha, tem um quadrado, tem um círculo e tem um triângulo. Eu sei que vocês já fizeram a escolha bastante rápida, e eu pediria para que as pessoas que escolheram o triângulo façam um sinalzinho com a mão para eu ver. Muito bem, tem aí algumas pessoas, talvez umas 10, 12 pessoas. Obrigado. Quem escolheu o quadrado? Temos 2 pessoas. 2? 3, 4. São poucas, parece que não é uma figura geométrica de grande preferência. Quem escolheu o círculo? Nossa, grande maioria. Muito bem. Quem escolheu o triângulo são os líderes, são pessoas que têm um forte poder de persuasão, de convencimento, de iniciativa. Tem aqui alguns líderes, né? 10, 12, 14, por aí. O quadrado tinha 3, né? São os que trabalham muito. Essa é a relação no mundo corporativo, é mais ou menos isso mesmo, né? E quem escolheu o círculo, faça o sinal de novo, né? São os aficionados em sexo. Já que a gente está falando de planejamento, eu vou falar de planejamento familiar e de métodos contraceptivos, dado naturalmente essa escolha. Viu? Isso é uma brincadeira. Não tem nenhum fundamento psicológico. Eu conto essa piada já faz uns 10 anos e sempre tem uma gargalhada. Então eu escolhi essa para a gente quebrar o gelo aí e para a gente se conhecer um pouco melhor. Então, já que eu conheço vocês e a preferência de vocês, eu vou falar um pouco de mim, né? Eu gosto de usar o verbo ser e o verbo estar para me apresentar. Eu não sou coach, eu não sou palestrante, eu sou professor.
Eu nasci para isso, eu gosto disso e eu sou apaixonado por isso, por sala de aula. Eu quero morrer dando aulas, e não será hoje, tá? Então fique tranquila. Eu gosto, é a minha grande paixão. Agora, eu já estive um monte de coisa. O estar é circunstancial. Por um acaso, eu me formei em engenharia e estive engenheiro por quase 15 anos. E as circunstâncias me levaram, por exemplo, a atuar na área de recursos humanos. Então, eu estive executivo de recursos humanos, fui diretor de recursos humanos de 3 grandes multinacionais aqui no Brasil e atuei fora do país também. E já estive vice-presidente de grandes companhias. Mas eu sou professor. Né? Então, o que eu estive foi circunstancial. Contribuiu para a minha vida, contribuiu para o meu crescimento, mas foi circunstancial. A minha paixão começou aos 18 anos de idade, quando eu comecei a ser monitor de matemática na sala de aula em que eu fazia o último ano do colégio técnico. E me apaixonei por aquilo. E a partir daí, nunca mais abandonei a sala de aula. Mesmo com a carreira executiva paralela, eu sempre fui professor. O ser é uma coisa que a gente deve buscar. Os slides aqui apresentados, eu sei que algumas pessoas têm interesse, eu já deixo o endereço. Você pode já baixar os slides, eu já deixei, fiz um upload ontem à noite no SlideShare, mas você pode me encontrar no LinkedIn, no Instagram ou no Facebook. Qualquer uma dessas mídias você vai encontrar o link para baixar este material aqui apresentado. Bem, qual é o meu papel aqui hoje? Nesses próximos minutos. O meu papel é aquele papel do fio condutor. Tem uma fonte de energia, você precisa recarregar a sua bateria. Né? Então, eu não tenho essa energia, mas eu posso conduzir. Como se fosse essa ilustração aí. Quero ser a pessoa que vai estimulá-lo. Não vou conseguir motivar, mas de repente eu posso ser o gatilho da sua motivação. Porque a verdadeira motivação, ela é intrínseca. Então, talvez eu consiga estimular e fazer com que você saia daqui encorajado e motivado. Que você saia daqui olhando e enxergando um pouco mais além. E pensando profundamente naquilo que você ouviu nas palestras que me antecederam. E quem sabe, eventualmente, tenha surgido aí algum insight e você sai daqui com uma conclusão. O meu objetivo aqui, eu acredito que também foi o objetivo dos outros que me antecederam, é levá-los a uma introspecção. O que é essa introspecção? É aquela parada que a gente dá e faz uma avaliação. A gente faz uma espécie de inventário. Eu defino introspecção como a arte de nos investigarmos com profundidade, acuradamente, com um propósito. Propósito de a gente localizar erros, acertos, qualidades, más qualidades, virtudes, defeitos, com um único objetivo. O objetivo de nós tirarmos daí alguma lição e procurar não repetir nos próximos anos. Meu objetivo aqui também é ajudar vocês a fazerem perguntas inteligentes. Eu, como engenheiro, como atuei bastante tempo, aprendi a solucionar problemas. E uma maneira muito fácil de você solucionar problemas é fazendo as perguntas corretas. Sabendo fazer as perguntas, a qualidade da solução vem. E as perguntas nos ajudam também a determinar a qualidade da nossa vida. Que tipo de pergunta você vai fazer? Tem algumas perguntas inteligentes e eu até anotei algumas aqui para vocês. Por exemplo, uma pergunta que você pode fazer hoje: o que eu posso aprender do que foi apresentado aqui? Como eu posso tornar os projetos em que eu estou participando ou em que eu comecei a idealizar, como eu posso tornar isso interessante? Como eu posso dar um bom exemplo? Como é que um grande líder faria numa situação em que eu estou vivenciando? Como é que eu posso ajudar
que é bom? O que é de bom em tudo isso que foi apresentado aqui, ou o que é de bom naquilo que faz parte do meu contexto profissional, do meu contexto diário? Isto poderia me ajudar, isso levaria-me a atingir os meus objetivos, as minhas metas, os meus sonhos? Esta é a coisa certa a fazer? São algumas perguntas inteligentes e que ajudam muitas vezes a gente sair de alguns dilemas e agir. Agora, tem as perguntas que não são perguntas tão inteligentes, eu classifico como pergunta tola. E a pergunta tola você só tem que reformular, né? Uma pergunta que não foi muito bem elaborada, um problema que não foi muito bem enunciado, você tem que ressignificar. Então, por exemplo, por que isso sempre acontece comigo? Você não poderia reformular? Por exemplo, por que eu deveria estar nesse lugar? Então, reformule e muitas vezes a gente encontra a solução. Por que eu tenho que assistir essa palestra? Ou, por exemplo, por que eu sou tão ruim com números, com administração do tempo, e aí você coloca o desafio que leva você a imaginar que você é tão ruim, porque todo mundo está contra mim. Porque o que há de errado com este pessoal? Por que a minha vida tem que ser tão dura? São perguntas que podem ser reformuladas. E o que mais pode dar errado agora? Então imagine que você, refazendo essas perguntas, ela pode dar um novo direcionamento. Eu gosto muito de histórias. O Irineu é uma pessoa que lê as minhas histórias, que narra as minhas histórias, e uma delas eu gosto de contar, que é uma história citada num interessante livro de um biógrafo, Walter Isaacson, que escreveu sobre Einstein. E ele conta um episódio da vida de Einstein. Einstein estava se deslocando de Nova York para Filadélfia num trem, e o trem que ele viajava tinha um inspetor de tickets. O inspetor de tickets passou por ele e pediu o ticket dele para perfurar. E o Einstein procurou nos bolsos e percebeu que havia perdido o ticket, mas o inspetor reconheceu aquela figura e disse: senhor Einstein, não se preocupe, eu o conheço, eu confio no senhor. E continuou fazendo a sua trajetória dentro da composição dos vagões do trem, até o trem fazer 2 ou 3 paradas. O inspetor de ticket volta e percebe o Einstein ajoelhado no chão, procurando no chão, no assoalho do trem, o ticket. E o inspetor de ticket ficou até constrangido em ver aquela situação, aquele gênio numa posição estranha, ajoelhado no chão, olhando embaixo dos bancos. Ele disse: senhor Einstein, por favor, levante-se, eu conheço, eu confio no senhor. E o Einstein levanta e fala: meu jovem, não importa a confiança, eu preciso do bilhete, porque eu me esqueci para onde eu estou indo. E algumas vezes, né, nós, por falta de não fazermos as perguntas corretas, ou de não ressignificar as perguntas, a gente perde um pouco a noção de para onde a gente está indo, ou para onde a gente quer ir. Pessoas sábias têm um profundo senso de direção, sabem para onde elas querem ir, sabem o que deve fazer para se chegar lá, ou seja, sabem fazer planos para chegar lá. E aí fica uma reflexão para a gente. Olha, nós estamos no final de 2017, início de 2018, com uma trajetória pela frente de mais 12 meses até para chegar em 2020, ou seja, são 24 meses, que você já pode começar a planejar. Foi falado aqui, foi colocado aqui um cenário do que aconteceria com o conhecimento por volta do ano 2020. Foi feito algumas recomendações, devemos nos atualizar. Então fica a dica, não deixe de colocar nos seus planos a necessidade ou o objetivo de continuar ampliando os seus conhecimentos. Eu queria, a partir de agora, fazer aqui uma breve reflexão, que eu acho que vale a pena. Deixa eu
O negócio aqui é rápido, hein? Ou tem gente boicotando, querendo que eu termine muito rápido a palestra. É isso? Bom, vamos fazer aqui. Ó. A partir daqui, olha. Imagina essa linha aqui. Esta linha aqui é a linha do tempo, a história do universo. Eu não sei quando começou. Então eu diria o seguinte, a partir daqui é menos infinito. Quantos milhares de anos tem para trás? Eu não sei. E também não sei quantos milhares de anos tem para frente. Mas eu sei que eu estou inserido aqui. É um ponto nessa linha do tempo do universo. E eu vou ampliar esse ponto aqui. Esse ponto aqui transforma-se num segmento de reta. E nesse ponto aqui está a minha história, está a sua história. Nós iniciamos em algum momento. Eu nasci. Por um acaso, não vou falar o ano, mas faz tempo. Hoje, 18 de dezembro de 2017. Hoje. Então, daqui para trás é passado. Eu não mudo absolutamente nada, nem você consegue mudar o passado. Mas você consegue construir um futuro. Você consegue planejar um futuro, bem diferente do seu passado. Ou seja, daqui para frente é o resto da sua vida. E o que você tem que se preocupar é com o resto da sua vida. Então, você tem uma vida inteira pela frente. Muitas coisas a realizar. E essas muitas coisas, esses muitos sonhos devem fazer parte do seu planejamento. O passado você tem que deixar nos álbuns de fotografia. Deixar a história permanecer como história. E não deixar essa história do passado te incomodar. Ou seja, você não deve ser refém do passado. O seu passado, o seu passado deve ser uma plataforma de lançamento, de desapego. Daqui para frente, você deve ter uma nova visão e não fazer do passado uma prisão. O que acontece normalmente em outubro é que a gente começa a olhar a decoração natalina das avenidas, das ruas, do centro da cidade, e naturalmente a expressão brota dos nossos lábios. Nossa, mas já? Esse ano passou tão rápido? Aí você começa a fazer algumas conjecturas, né? E também fazer uma contabilidade, um inventário da sua vida no ano de 2017. E a conclusão que você chega, ela acontece, o fechamento do balanço acontece no dia 31 de dezembro, por volta das 6 horas da tarde, quando a ceia já está posta à mesa, e aí você começa a inventariar, ler o balanço, né? Eu chamo isso de síndrome de 31 de dezembro. Exatamente nesse dia que a gente começa a falar, por exemplo, né, que não foi promovido, que queria estudar mais, que queria ir mais à igreja, que queria ter ficado mais com os filhos, que queria ter emagrecido, que queria ter concluído o curso de inglês, que queria, e vai, tem uma série de coisas que você chegou à conclusão que você queria que você não conseguiu. E aí vem a famosa frase, mas este ano, não é isso? Bom, eu torço e gostaria que você, este ano, na sua síndrome de 31 de dezembro, assumisse um sério compromisso de realizar, e que no ano que vem, em outubro, você fala, puxa vida, sobrou mês para eu continuar fazendo as coisas, porque você vai realizar tudo isso antes de outubro. Quando 2 ou 3 anos seguidos a gente passa pela síndrome de 31 de dezembro, aí pinta a desesperança. E a desesperança é, o que adianta o ano passar? Esse ano foi ruim, o ano passado foi péssimo, e esse próximo eu nem sei como é que vai ser. Isso a gente chama de desesperança. E a desesperança acontece quando a gente não dá o melhor da gente. E vocês foram estimulados nas palestras anteriores a dar o melhor de vocês.
talvez não exatamente com essas palavras, mas um discurso que leva vocês a assumir esse compromisso de dar o melhor de si. Quando a gente não dá o melhor de si, quando a gente não dá o melhor de si, tudo que a gente faz, a gente entrega sem qualidade. E na vida profissional acontece isso daqui. Esse é um exemplo de redutivismo, de não dar o melhor da gente. E aí o discurso é aquele, para quem é tá bom. E esse discurso normalmente não leva você a buscar a excelência, a encontrar a excelência, a alcançar os sonhos, porque você está sofrendo do mal da desesperança. Vamos ver se não vai passar 10 slides de uma vez só. Bom, o pacto que você deve fazer com você mesmo, o que eu estimulo a você fazer, é você buscar a excelência. Quando você tem um propósito, aí a gente coloca um significado em tudo aquilo que a gente faz. E esse significado que você coloca, ele te impulsiona para excelência. Quando você começa a ser e não a estar, o ser leva você à excelência. Eu quero encerrar aqui fazendo uma conjectura a respeito de uma recomendação que eu aprendi na tradição judaico-cristã. É uma referência feita pelo mestre do cristianismo, estimulando as pessoas a planejar. E quem registrou isso foi um dos seus discípulos, Lucas, registrado no Evangelho de Lucas, uma referência bastante interessante, onde o mestre diz, olha, será que alguém que começa uma construção de uma casa, sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo, se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai caçoar de você. Olhem, ele começou uma casa e não pôde terminar. A recomendação é antiga, nós devemos planejar o nosso futuro. Construir alguma casa, construir, talvez edificar, a coisa mais importante, que é a sua vida, os próximos 12 meses, sem fazer um planejamento, sem fazer conjecturas com relação ao que você vai precisar, aquilo que você vai querer, qual é a direção que você vai tomar, pode ser sim uma tolice. Temos que planejar, e a recomendação é essa. E eu termino a minha apresentação falando de um aspecto bastante importante. Eu gosto de utilizar como gestor, como engenheiro que fui por muito tempo, eu aprendi algumas ferramentas que me ajudaram a gerenciar projetos. E uma das ferramentas que me ajudou bastante foi um sistema chamado Smart Goal, né? Ou seja, a meta esperta. Eu até me lembro de uma situação, eu fui dar uma aula de planejamento estratégico lá em Rio das Pedras. Tem alguém aqui dessa região, não? Rio das Pedras, perto de Piracicaba. E aí quando eu perguntei para os alunos da classe se eles conheciam o SMART, eu estava falando de planejamento, então eu falei, você sabe o que é SMART? E aí uma menina levantou a mão e falou assim, professor, eu sei. Eu falei, o que é? SMART é aquele negócio de passar na unha. Eu falei, não, aquilo é esmalte para mim. Mas SMART, o significado dessa palavra é esperto, inteligente. E é uma acróstico que a gente usa para a gente estabelecer uma meta inteligente. Tá? Então, por exemplo, o S é de specific em inglês, ou seja, seja sempre específico, claro o objetivo. Você tem que saber exatamente o que você quer, né? Senão você vai para caminhos diferentes quando a gente não sabe o que quer. A meta tem que ser sempre mensurável. Você tem que medir a evolução. Então, de que forma você vai medir a evolução do seu objetivo, da sua meta, se você está caminhando rumo a esse objetivo? A meta tem que ser uma meta atingível, ela tem que ser plausível, ousado, porém realizável. A meta tem que ser relevante, tem que ter uma relevância, um alinhamento com os seus objetivos estratégicos, com o seu propósito de vida. E o T
a meta tem que ter um tempo especificado, uma data de início e um tempo para conclusão e uma data para o término. Um exemplo que eu vou dar aqui usando o SMART é a construção de uma árvore. E essa árvore é uma ferramenta também. Então, por exemplo, você tem um objetivo. Para facilitar a vida de vocês, eu já coloquei um objetivo aqui, emagrecer 10 quilos em 10 meses, tá bom? Ótimo. 10 quilos em 10 meses significa 1 quilo por mês. Um mês de 30 dias significa 1 quilo dividido por 30 dias, 1.000 gramas por 30 dias, vai dar 33 gramas, 33,33 gramas por dia. Então, esse é o meu objetivo. Simplifiquei. Um objetivo diário de emagrecer 33,3 gramas por dia, tá bom? Emagrecer 33,3 gramas por dia. Se eu fizer isso todos os dias, no final de 10 meses eu emagreci 10 quilos. A pergunta é difícil emagrecer 33,3 gramas por dia? É. Então, para a mulher Então, vamos lá, eu vou ajudá-los. Vamos lá. Como é que eu posso emagrecer 33,3 gramas por dia? Bom, posso fazer uma dieta balanceada, essa é uma estratégia. Mas talvez isso não seja suficiente, você tem uma certa dificuldade com dietas, então você pode fazer exercícios físicos. Vamos supor que essa estratégia também você não quer, não, isso é um pouco difícil. Então, você pode recorrer a um médico e ele vai indicar aí alguns medicamentos. Você já tem 3 estratégias, né? Você fala, não, ainda não é suficiente. Então, eu vou sugerir você buscar uma psicoterapia, né? Se você falar, não, ainda não é suficiente, eu acho que eu não consigo com isso, então eu vou indicar que você intensive a sua vida sexual, né? Sobretudo os que escolheram o círculo, aí vai ser fácil, certo? Bem, você tem aí uma infinidade de estratégias, ou seja, para um objetivo tem vários caminhos. Você pode escolher todos, usar todos, isso pode acelerar, ou você pode escolher 2 ou 3. Vamos supor que você escolheu aí o exercícios físicos. Você pode desdobrar isso. Quais exercícios físicos? Como? Então você pode fazer, por exemplo, uma natação, ou você pode fazer uma esteira, ou você pode fazer uma bicicleta, não sei. A maneira de você conseguir atingir alguns objetivos, muitas vezes é fazendo a pergunta certa. Como? Quando? Com quem? Isso pode ajudar. A construção dessa árvore aí pode facilitar a sua vida. Essa construção vem na hora que você estabelece uma meta SMART. Então eu te desafio para 2018. O grande desafio aí é arriscar-se a ser diferente, arriscar-se a ser especial, arriscar-se a viver a sua própria vida, uma vida de paixão, uma vida de prazer, uma vida de felicidade, de sucesso e de realizações. Uma vida que você planejou, que você idealizou, que você criou e que você começou a construir hoje. E que para isso você precisa dar apenas o primeiro passo e uma sucessão de passos depois desse passo.